minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar Dicas Terapêuticas, dica terapêutica muito especial dessa quarta-feira. Vou falar sobre as estruturas psicológicas. Antes desse papo psicoterapêutico, para você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Eu tenho um canal aqui no YouTube, o IMC2, o seu canal de terapias transdisciplinares, que são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas. Canalzinho esse que você vai dar essa força pra gente, vai se inscrever lá se você curte esse conteúdo transdisciplinar, holístico, terapêutico, psicoterapêutico. Esse é o seu canal. Dá uma pesquisada no canal, dá uma garimpada no canal, tem muita coisa interessante, tem muito conteúdo bom ali. Conteúdo que não vai estar sempre disponível não, porque se você for explorar o canal, o nosso canal, você vai ver que ali é uma universidade holística. Tem muito conteúdo que é conteúdo de curso. É isso aí. Então aproveita enquanto está tudo liberado, tudo aberto, dá uma garimpada aí, dá uma olhada nesse conteúdo que é muito bom, tá? E se inscreve, é de graça e é muito importante, contribui muito para o nosso trabalho estar acontecendo. E também, se você curtiu o vídeo, dá o seu like, compartilha ele para outras pessoas poderem curtir também. Falando das estruturas psicológicas, eu vou falar de 4 estruturas, na verdade são 3 estruturas e tem uma outra meio coringa, uma outra estrutura psicológica que é uma espécie de coringa. Eu vou falar sobre essas 4 estruturas. Gente, a nossa subjetividade, né, a nossa estrutura psicológica, ela é formatada, né, com base em 3 processos: transpessoal, perinatal e biográfico. Todos nós trazemos uma série de questões que são transpessoais. Não estou nem falando de vidas passadas e nem ainda falando de ancestralidade, embora as questões relativas à ancestralidade tem a ver com essa categoria de questões transpessoais, questões raciais, questões culturais, questões socioeconômicas, aquela estrutura socioeconômica de onde a gente vem, onde está a nossa família, onde a gente vai ser inserido, são questões transpessoais e isso vai, obviamente, influenciar na formação subjetiva, né, do indivíduo. Então, transpessoal, perinatal e biográfico. O momento perinatal também é muito importante. O contexto onde aquelas pessoas se conhecem, né, se envolvem, resolvem ter um filho ou não, é uma coisa meio acidental. Depois aquele contexto gestacional, tudo isso é muito importante também na formação subjetiva. Eu tenho vários exemplos para contar, para falar disso. Tem o trabalho do Stanislav Grof também, em cima do contexto perinatal, que é muito interessante, né? O Grof trabalhava com LSD, mas o foco dele em cima, ele percebeu que as bad trips do LSD tinham a ver com questões do contexto perinatal. Olha que interessante. Então, um momento também gestacional, e esse contexto perinatal ele está antes da concepção, começa antes da concepção, já na relação daquelas pessoas, um pouco na história daquela mãe, daquele pai ali. Aí o contexto que envolveu, né, a concepção e todo o processo gestacional, e um tempinho depois também, porque quando a criança nasce, ela ainda demanda um tempinho para perceber que ela está fora da mãe. Ela ainda não se discrimina muito bem ali naquela relação com a mãe, fora e dentro ainda é confuso para ela. E a própria mãe também, né, que tinha dentro de si um serzinho, né, quando esse ser sai, ela tem que olhar para aquele ser que está fora, ela se sente esvaziada muitas vezes também. Esse é o momento da célula narcísica, esse momento onde as coisas ainda não estão completamente claras e definidas, dentro de um processo vão se tornando, aí efetivamente, né, começa a outra etapa da vida humana, né, o momento biográfico, desde que a pessoa nasceu, mas já tem uma interface aí no contexto perinatal, esse momento da célula narcísica, aí começa um processo subjetivo fundamental, que é o processo edipiano. A antropologia fez críticas em relação a isso. Freud está confundindo indivíduo e pessoa, porque as sociedades são organizadas de forma diferente, se estruturam de uma forma diferente, o conceito de indivíduo é diferente. Só que, seja com a globalização, ou seja com
com processos, outros processos aí, a gente entende, a gente percebe o processo edipiano como uma etapa fundamental da construção subjetiva. E esse processo ele tem a seguinte característica: a criança ela se conecta no gênero oposto, né? A primeira fase do processo, que é ali a socialização primária, início da socialização secundária, 0 aos 7 aninhos de idade, a criança se conecta poderosamente no gênero oposto. Então, se é um menininho, vai se conectar poderosamente na mamãe, se é uma menininha, vai se conectar poderosamente no papai. Depois você tem a fase do corte de piano, dos 6 aos 8 anos, 7 aninhos de idade ali, né? Aí depois a criança ela vai se conectar no próprio gênero, vai se conectar. Então, o menininho que estava conectado na mamãe vai se conectar mais no papai, a menininha que estava conectada no papai vai se conectar mais na mamãe. Nas terapias sistêmicas a gente fala vai seguir o pai ou vai seguir a mãe. Seguir significa interagir com esse pai simbolicamente e construir também para si a habilidade reprodutiva, a habilidade de ser pai e a habilidade de ser mãe. Então, né, temos essas 3 fases que são fundamentais, né, são fases fundamentais na formatação da nossa subjetividade. O contexto transpessoal, que envolve a nossa ancestralidade, envolve questões anteriores até o período perinatal, que é o segundo momento, né, o período perinatal, que é aquele contexto, né, que tem a ver com a relação dos pais, a concepção e a gestação, e o processo logo após a gestação. E depois, dentro da nossa biografia já, a gente tem o processo edipiano, que é onde, em terapias mais analíticas, ali é a origem dos nossos traumas, né? A gente entende ali como a origem dos nossos traumas. Numa perspectiva sistêmica, né, os nossos traumas são anteriores. O processo edipiano ele é sintoma. Então, né, numa certa perspectiva analítica, tudo é sintomático, tudo que acontece na nossa vida é sintoma do nosso processo edipiano. Mas numa perspectiva mais abrangente, que inclui o contexto perinatal e o contexto transpessoal, o nosso processo edipiano e até o processo perinatal, eles na verdade são sintomáticos daquilo que a gente está trazendo do nosso processo transpessoal. Então, transpessoal perpassa tudo, é lá que está a origem ali do nosso psicodrama, da nossa história, né, da nossa história pessoal, da nossa subjetividade. E aí a gente tem essas etapas, o contexto perinatal vai ser muito importante na formatação da nossa subjetividade, assim como o processo edipiano também. E as estruturas psicológicas, como é que elas surgem? A partir do momento em que a gente está interagindo com aquele pai, com aquela mãe, né, a gente está interagindo com as regras sociais. A partir do o papai e a mamãe são a representação das regras sociais. Né? Então, essa primeira representação de autoridade vai escrever na gente, na relação com as regras sociais, e a própria sociedade vai reafirmar isso, né? O contexto das regras sociais é isso que vai dar ali a formatada final no nosso processo subjetivo. Então, o indivíduo, né, quando ele intuba as regras, quando ele aceita as regras, entende e aceita as regras, ele está se configurando dentro da estrutura, de uma estrutura psicológica, dentro da neurose. Então, se alguém te chamar de neurótico, fala, sou mesmo, eu aceitei as regras, eu aceito as regras, melhor ser neurótico do que ser outra coisa qualquer, que é mais difícil, é mais delicado, é mais desafiador. A neurose, ela tem 3 grandes estruturas. Ela tem a histeria, que é esse peso, né, de entubar as regras, de fazer parte de um jogo que tem regras, esse peso aí, né, no indivíduo que é neurótico, está aceitando ali. Se ele, né, tem um padrão histérico, significa que o conflito de entubar as regras ele jogou no corpo. Então, a principal característica da histeria é a somatização. Né, o indivíduo somático, toda hora está tendo questões ali, ele está jogando o conflito da neurose dele no corpo, e isso tem relação com questões com a mamãe, questões maternas. A gente também, dentro das estruturas da neurose, a gente tem a obsessão e a gente tem a fobia. Na obsessão e na fobia, a obsessão você joga o conflito para a mente e na fobia você joga o conflito para o externo. Ambas trazem questões com o pai.
Então o pai, né, questões com o pai, né, Lacan puro, né, o nome do pai, a representação da regra ali, né, o pai tem muito a ver com essa coisa da regra, a mãe também, mas o pai também. Então quando a gente está ali no conflito de ser neurótico, né, e o nosso conflito maior ali na dinâmica era com o papai, então você vai se instaurar um obsessivo compulsivo ou com a fobia, com um padrão de fobia também, questões com papai, a histeria, questões com mamãe. A gente tem duas outras estruturas muito importantes. Quando o indivíduo nega a regra, ele vai para a psicose. Ele sai do padrão ali da neurose e vai para a psicose. Existe psicose não manifesta, um indivíduo que ele é funcional perante a sociedade, então, em um certo nível ele entubou, né? Mas, por outro lado, ele tem uma psicose não manifesta, quer dizer, ele tem ali um pezinho na psicose, ele pode a qualquer momento entrar num processo psicótico. Mas o indivíduo que entra mais desde cedo, né, no processo psicótico, ele estava negando as regras, essas regras aí que vêm através do pai, através da mãe, e através da sociedade, na reafirmação dos processos de socialização. Nos processos de socialização, você tem a socialização primária, com a família e tudo, socialização secundária, quando a gente expande, né, amigos, a escola e tudo, isso vai reafirmar as regras. E aí esse indivíduo que nega as regras, ele que encara a loucura. Esse indivíduo, quando ele comete um ato criminoso, ele não vai preso, porque ele é entendido que ele tem questões de patologias, questões de doença, uma patologia, então vai ser encaminhado para um manicômio judiciário, o processo é diferente. E tem aquele que burla a regra, tem aquele que vai desafiar a regra, né? Ele entende, ele não nega a regra, mas ele recusa a regra. A recusa da regra ali cria uma outra estrutura psicológica que é o perverso, a perversão. Então, dentro da perversão ali, aquele indivíduo que ele tem o entendimento da regra, mas ele recusa a regra. Então, ele é um transgressor, ele é um manipulador. Existem diferentes perversões, né? Tem a diferença clássica da psicopatia para a sociopatia. Na psicopatia a gente encontraria ali um componente genético, enquanto que o sociopata ali, com, né, processos muito parecidos, ele foi mais construído ali com violência, com faltas, com abandono, com abusos. Ele foi construído ali naquela relação com a história de vida dele, entendeu? Então a gente tem essas três grandes estruturas: neurose, o indivíduo que entuba as regras; psicose, o indivíduo que nega as regras; e a gente tem o perverso, a perversão, que é o indivíduo que recusa as regras, né? Essas são as três grandes estruturas. A gente tem ainda uma quarta estrutura, que é o borderliner. O borderline, ele pega elementos dessas três estruturas. Ele tem um pé na neurose, então ele tem muitas vezes um padrão obsessivo compulsivo, ou histérico ou fóbico. Tem também ali um pezinho na psicose, já teve uma história de surto, de ter saído da casinha ali, de ter tido um momento ali de surto. E tem também um lado traço perverso, um forte traço perverso. Essa é uma quarta estrutura aí, e é muito importante quando você vai trabalhar com terapia, com psicoterapia, né, você entender essas estruturas, porque os indivíduos eles vão estar ali inscritos dentro dessas estruturas. Então, para a gente poder fazer bem, né, de forma profissional o nosso trabalho, a gente tem que ter essa clareza, esse entendimento, entendeu? Você já teve algum diagnóstico? Você já foi diagnosticado? Vale lembrar uma coisa, gente, ó, como tem a ver com as regras sociais, é por isso, exatamente por isso, que a maioria dos surtos, os indivíduos quando surtam, os surtos eles se dão, 90% deles, entre os 15 anos de idade e os 28, 29 anos de idade. Por que os surtos se dão nessa fase? Então a gente tem lá o contexto perinatal, a gente tem o contexto do processo edipiano, né? A formatação do processo edipiano ela vai terminar ali beirando os 15 anos de idade do sujeito. Então, a partir dos 15 anos, o indivíduo ele começa a viver a sua individualidade. Está achando que está se descobrindo, cheio de coisas, né, aleatórias, está se conhecendo, mas na verdade tudo aquilo ali que ele está descobrindo dele mesmo tem a ver com esses processos, com o processo edipiano, com o contexto perinatal e com a sua história
transpessoal também, entendeu? Então, aí a partir desse momento, né, que o indivíduo vai viver a vida, vai viver, tá cheio de pulsão de vida e tudo, essa carga toda está sendo carregada por esse sujeito. E aí esse é o momento também que a gente vai fazer as nossas escolhas. Escolhas de sexo, vai se conhecer, vai construir a nossa, com base no conhecimento, o nosso desejo, o nosso sentimento, a gente vai construir as nossas ações, as nossas escolhas, né? Vamos experimentar as questões relativas à sexualidade, vamos experimentar também o desafio de encontrar um papel na sociedade, um lugar no mundo, um trabalho, uma carreira, uma profissão. Isso vai ter a ver com tudo isso, com o contexto transpessoal, que envolve a estrutura socioeconômica e a família onde a gente vem, o contexto do como foi, né, o nosso processo gestacional, o nosso processo perinatal, e também como foi o processo edipiano. Um indivíduo que ele lida com o abandono é a experiência mais difícil para o indivíduo lidar. Então, o indivíduo, quando ele lida com o abandono, por exemplo, isso vai ser fundamental no processo de subjetivação desse indivíduo aí, vai ser fundamental. Como tudo que acontece ali é fundamental, só que uma experiência tão radical, tão dura como essa, sendo vivida antes ali, né, no momento de formatação dessa subjetividade, isso vai ajudar a construir um certo perfil, né, uma certa estrutura psicológica. E aí, a partir dos 15 anos, a gente está lidando com essas demandas da vida, então é o momento mais desafiador, a adolescência, a fase do jovem adulto também, quando ele começa, né, a ter que ter responsabilidades, a perceber que a gente tem que ralar pra caramba, toda a verdade da vida é desvelada, né? E aí fica muitas vezes pesado demais, e é por isso que muitos indivíduos também acabam surtando, entendeu? Então voltando aí às estruturas psicológicas, temos as estruturas da neurose, temos a neurose com as suas estruturas, né? Histeria, obsessão e fobia. Temos as psicoses, as diversas psicoses. Temos aí também as perversões, e a gente tem esse quarto elemento aí, que é um borderline, uma outra estrutura que perpassa essas outras três. E aí, minha gente, curtiu o conteúdo da nossa dica de hoje? Então dá o seu feedback para a gente interagir nas redes. Semana que vem tem nova dica. Muito obrigado, um beijo.